Oi, gente. Hoje eu quero conversar sobre alguns pontos importantes no aconselhamento cristão. O processo de aconselhamento é um campo muito vasto, seja ele profissional ou pastoral. E o livro de Gary Collins apresenta pontos que são indispensáveis para o conselheiro bíblico, seja ele o pastor da igreja ou a comunidade de leigos. Dentre tantos pontos, eu destaco quatro. O primeiro deles é a igreja como comunidade terapêutica. É sabido que a vivência em comunidade é necessária para o bom desenvolvimento do ser humano. Logo, a igreja, como comunidade de fé, tem como propósito, além de cultuar a Deus em suas programações litúrgicas, abençoar vidas por meio da obra social, da partilha de experiências e do auxílio mútuo. Enfim, a igreja não deixa de ser um lugar de cura. Ali é um lugar onde muitas pessoas sofrem e não tem a quem recorrer, a não ser a uma reunião de oração ou a busca de direção para a sua vida através do aconselhamento bíblico. Momentos importantes da igreja podem ser úteis, como, por exemplo, conversas individuais, testemunhos de vida, reuniões de oração, salas de ABD e tantos outros momentos da vida de uma igreja é propício para se perceber as necessidades e sofrimentos alheios. A igreja, ela não pode ignorar a sua missão integral, que envolve a totalidade do ser humano. É claro que muitos encontram motivos para saírem, se entregarem ao sofrimento em decorrência de relacionamentos frustrados na comunidade. Mas outros já encontram nela lugar de refúgio, um ambiente favorável ao seu crescimento espiritual e orientação para a vida. A igreja, é claro, ela não é um centro de recuperação ou um consultório de atendimento psicológico, mas é indiscutível de que nela se encontra o necessário para a cura da alma e solução para os conflitos da vida. Um segundo ponto é sobre os limites do aconselhamento cristão. Como agência de Deus na terra, a igreja tem o dever de se ocupar em cuidar de vidas, cuidar de pessoas, de corações, de mentes, em socorrer o necessitado, em acudir o aflito, embora hajam circunstâncias que fogem da possibilidade de solução e auxílio da comunidade, compete a ela reconhecer outros meios deixados por Deus para lhe ajudar na sua missão. A Bíblia é suficiente para orientar e ensinar para a vida, porém, ela não exclui outros meios que proporcionam alívio para os aflitos. E o conselheiro cristão precisa reconhecer suas limitações, bem como as limitações do aconselhamento bíblico. Há situações patológicas que requerem um atendimento especializado, profissional, e como isto é útil para o papel social da igreja. Igrejas que, por exemplo, separam o ambiente para o atendimento psicológico, percebem quão valioso é esse atendimento que, em muito, ajuda a aliviar a bagagem sobre os ombros do pastor, do conselheiro bíblico. Não porque ele foge, mas por reconhecer sua dependência de ajuda profissional no processo de cura das pessoas. O terceiro ponto é o papel do conselheiro. É muito comum o pastor ser questionado se ele é psicólogo. Isso se torna compreensível a partir do momento em que se percebe o envolvimento dele com pessoas que o procuram por diversas razões. Geralmente contando uma situação que requer um direcionamento. Isto, de certa forma, dá ao pastor certa experiência no processo de aconselhamento, que, mesmo não sendo um profissional, é um terapeuta bíblico, experimentado nas lides da vida. Então, reconhecer suas limitações é importante para se entender o seu papel enquanto conselheiro. Observar os limites e diferenças de contato entre visitação e aconselhamento, preconceito e imparcialidade, dar ordens em vez de explicar, impaciente e realista. É indispensável ao conselheiro conhecer o seu papel, seus limites e competências. Tudo isso vai lhe ajudar a evitar possíveis complicações por ultrapassar um limite não permitido a ele enquanto conselheiro cristão. O quarto ponto é evitar extremos. Estes quatro pontos destacados estão interligados. A igreja é um local de cura, onde os conselheiros precisam reconhecer suas limitações, seu papel e, consequentemente, evitar exageros. Diante da impossibilidade de dar uma orientação ou falta de conhecimento de causa mesmo, o conselheiro deve evitar o que é apontado por Collins em seu livro, O Debate sobre as Causas e Curas dos Problemas que podem ser fisiológicas, teológicas e psicológicas.
E o conselheiro precisa ter discernimento que nem tudo é demônio, embora qualquer situação que prejudique o ser humano, em alguma medida, pode ter influência do mal, mas outros problemas são resultantes de distúrbios psicológicos, de surtos, por exemplo. Já houve casos de atendimento na igreja em que pessoas chegavam amarradas e a família pedindo para que o demônio fosse expulso da pessoa, quando na verdade tudo o que se precisava era de um ansiolítico ou algumas horas de sono. Nada de possessão. O inverso também pode ser verdade. Para isso, o conselheiro precisa ter experiência, maturidade e discernimento para tomar decisões sábias em circunstâncias assim. Mas qual a importância desses conceitos no aconselhamento? Quando cada crente compreende o seu papel como discípulo de Jesus, tal como seu Senhor, ele busca socorrer os que precisam. É muito comum se ver crentes ajudando uns aos outros com suas experiências. Eles caminham juntos, sendo fortalecidos em tempos de crise. Dificilmente em uma comunidade se encontra uma pessoa que passa por aquele sofrimento sozinha. Tem sempre mais alguém que passa ou já passou por situação semelhante. Isso ajuda muito no processo de cura. Pessoas experimentadas que ajudam pessoas que sofrem a passar por suas dificuldades com sabedoria. É claro que nem todo crente é um conselheiro, mas que, apesar de sua limitação, pode apontar um caminho, uma reunião ou alguma pessoa na igreja que pode oferecer alguma ajuda. Infelizmente, o tabu de se buscar ajuda psicológica ou psiquiátrica é algo ainda a ser vencido em nossas comunidades. Mas aos poucos, isso vai ganhando nova realidade. São em igrejas que não enxergam essas necessidades onde os extremos são mais atenuantes. A espiritualização de qualquer problema, atribuindo suas causas ao pecado, ao demônio e até mesmo ao castigo divino, que até pode ser o caso, mas tal diagnóstico pouco vai ajudar sem uma orientação consistente. Por fim, vivemos numa sociedade cansada, adoecida e totalmente sem rumo. Muitas igrejas refletem mau testemunho, manchando a boa reputação de tantas outras comunidades. Isso causa um dano moral terrível. Mas apesar disto, em muitos arraiais cristãos, o trabalho de aconselhamento tem se tornado uma realidade e muitos são os que têm encontrado uma luz no fim do túnel em tempos de ansiedade e desesperança. E você, na sua igreja, pode muito ajudar aqueles que sofrem. Se esse vídeo for útil para você, comenta aqui embaixo, deixa o seu like e partilha esse vídeo com quem você acredita que precisa aprender um pouco mais sobre pontos essenciais no aconselhamento bíblico.